Saudações, colegas, em especial ao docente. Respondo o nome de Félix Edson João Mavi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem, cursando do curso Contabilidade e Auditoria, da turma CAD 1B. Vim cá, mais uma vez, apresentar mais um trabalho, no trabalho de hoje, iremos tratar aqui de natureza e movimentação de contas. Espero que ao longo do vídeo consigam reter tudo que aqui será explicado e que juntos possamos mergulhar e triunfar nesta matéria. Vamos a isso. Começando com o que é uma conta. A conta é o registro usado para controlar e acompanhar patrimônios e operações financeiras da empresa. Eles têm como finalidade organizar informações financeiras, controlar bens, direitos, obrigações, receitas e despesas e permitir análise financeira. Prosseguimos aqui com uma estrutura do PGC-NIF. O PGC-NIF é dividido em 8 classes de contas, numeradas de 1 a 8, e cada classe representa um grupo de elementos do patrimônio ou do resultado da empresa. Temos aqui a classe, a designação e o que o mesmo representa. Temos a classe 1, que temos meios financeiros, que representa dinheiro e equivalentes de caixa, ativo. Temos a classe 2, inventários e ativos biológicos, bens destinados à venda ou produção, ativo. Temos a classe 3, investimento de capital, ativos fixos, tangíveis, intangíveis e financeiros. Temos a classe 4, contas a receber ou a pagar, direitos e obrigações com o cliente, fornecedores e Estado, ativo ou passivo. Temos a classe 5, capital próprio, patrimônio líquido da empresa, passivo. Temos a classe 6, gastos e perdas, custos e despesas. Temos a classe 7, ganhos e rendimentos, receitas ou mesmo resultados. Temos a classe 8, resultados, apuramento do resultado final do exercício. Então, seguindo com natureza e movimentação das contas, temos aqui tipo de conta, a natureza, aumento em e diminui em. Ativo é devedora, aumenta em débito, quando aumenta debita, e diminui em crédito. Seguimos com passivo, é de natureza credora, aumenta em crédito, diminui em débito. Seguimos com capital próprio, é natureza credora, aumenta em crédito e diminui em débito. Seguimos com gastos e perdas. Tipo de conta, gastos e perdas, natureza devedora e aumenta em débito e diminui em crédito. Temos aqui rendimentos e ganhos, ela é de natureza credora, aumenta em crédito e diminui em débito. E temos aqui resultados que é de natureza credora e continua em crédito, ele aumenta em crédito e diminui em débito. Então, damos aqui início com a classe 1. A classe 1, onde é registrada tudo que a empresa possui, tudo que a empresa tem, tudo que a empresa recebe. Assim estou a falar de bens, imóveis, móveis e muito mais. E na classe 1, onde temos a conta caixa, onde ela representa dinheiro físico disponível na empresa, como notas e moedas em numerário. Então, ela tem como função registrar entradas e saídas de dinheiro vivo, importante para o controle do numerário da empresa. E através dela apanhamos a sua subconta,
que é caixa geral. E de seguida apanhamos a conta 1, 2, na qual falamos de bancos, onde a mesma representa o valor disponível nas contas bancárias da empresa, ou seja, o dinheiro depositado em bancos com disponibilidade imediata, onde ela tem a função de registrar movimentos bancários, entradas e saídas de dinheiro, permitir controlar o saldo disponível em cada banco, essencial para a gestão de tesouraria. E seguimos aí também, através da conta bancos, temos as suas subcontas, depósito à ordem, depósito com pré-aviso. Sim, depósito com pré-aviso, depósito a prazo. Seguimos com a conta 3, outros instrumentos financeiros, na qual ela representa a aplicação financeira de alta liquidez, em baixo risco e normalmente com vencimento inferior a 3 meses. Não posso dar um exemplo de depósito a prazo, depósito de curto prazo, tipo unidades, participação em fundos titulares. Ela tem como função registrar instrumentos financeiros líquidos, mas que não estão diretamente na conta bancária nem em numerário. Permitir análise de liquidez da empresa, além da caixa e banco. Então, pulamos agora para a classe 2, inventários e ativos biológicos, na qual temos a conta 2.1, que representa o custo de aquisição de inventários, matéria-prima, mercadorias, materiais destinados à produção ou revenda, onde lá temos subconta compras de mercadorias, compras de matérias-primas, compras de matérias subsidiárias ou consumíveis e muito mais. Ela tem como função controlar os custos com aquisição de bens destinados à venda ou produção, essencial para apurar custos de mercadorias vendidas e o resultado bruto. Conforme podemos aí contemplar, temos 2.1 na sua subconta 2.1.1, mercadorias, temos as subcontas na qual citei há bocado. Seguimos com a conta 2.2, mercadoria, 2.3, produção, produtos acabados, 2.4, sobreprodutos, desperdícios e resíduos e refúgios, e 2.5, produtos e serviços em curso, matérias-primas, auxiliares e matérias, ativos biológicos, aí temos a sua conta ativos biológicos de produção, onde aí encontramos aí animais e plantas usados na atividade agrícola, avaliados pelo valor justo, menos os custos de venda. E tem como importância registrar o custo dos bens armazenados e ativos vivos que geram benefícios econômicos futuros. Então, temos o segmento de regularizações de inventários, temos aí 2.9, ajustamento para o valor realizável líquido. Então, seguindo com a nossa viagem, entramos na classe 3, onde na classe 3 temos aí investimentos de capital. Encontramos de início a conta mesmo 3.1, investimentos financeiros, no qual ela representa a aplicação financeira não imediatas feitas pela empresa como ações, obrigações,
participações financeiras em outras empresas ou empréstimos concedidos a terceiros com prazo superior a curto prazo. E ela tem como função registrar os investimentos da empresa em ativos financeiros de médio e longo prazo, importante para avaliar o posicionamento estratégico e retorno financeiro desses investimentos. Seguimos aí com a conta 3.2, ativos tangíveis, onde ativos tangíveis, essa conta faz parte onde os ativos tangíveis são bens duradouros usados na operação da empresa, como edifícios, viaturas, máquinas, etc. E elas têm como função controlar os ativos físicos duradouros da empresa, essencial para o cálculo da exposição e o valor contabilístico líquido. Seguimos aí também com a conta 3.3, ativos intangíveis, onde os ativos intangíveis são ativos não físicos, mas que trazem benefícios econômicos futuros à empresa, onde temos o exemplo do software, patentes, marcas, direitos de autor, fundo de comércio. E a mesma tem como função de controlar os ativos incorpóreos da empresa com utilidade prolongada são amortizáveis ao longo do tempo, tal como os ativos tangíveis. Então, temos essas subcontas que podemos observar no vídeo. 3.3.1, despesas de desenvolvimento, 3.3.2, propriedade industrial e outros direitos. Temos aí a 3.3, temos aí a 3.3.4, ativos de exposição. Temos aí também a 3.3.6, a 3.3.7. E para o segmento encontramos aí 3.4 e investimentos em curso, onde registra os gastos com ativos tangíveis ou intangíveis ainda em fase de construção, desenvolvimento ou montagem, ou seja, ainda não prontos para o uso. Temos aí vou dar aqui exemplo de construção de um edifício para o uso próprio, compra de equipamentos não instalados, desenvolvimento de software interno ainda em teste. E temos aí essas subcontas que podemos aí observar. Falo da 3.4.1, investimentos financeiros em curso, 3.4.2, ativos tangíveis em curso, 3.4.3, ativos intangíveis em curso, 3.4.4, adiantamento por conta de investimento de capital. Temos aí a 3.5, ativos não correntes detidos pela venda, 3.6, ativos tangíveis de investimento. Seguimos aí com essas subcontas que podemos aí observar. 3.8.2, amortizações acumuladas em ativos tangíveis, 3.8.3, amortizações acumuladas em ativos intangíveis, 3.9, imparidade acumulada de investimentos de capital. E seguimos com a classe 4, contas a receber e contas a pagar, onde começamos com a conta 4.1, clientes, onde representa valores a receber do cliente por venda de bens ou serviços, geralmente a crédito.
E temos também, ela tem lá sobre contas, que é clientes conta corrente, clientes titular a receber, clientes de cobrança duvidosa e adiantamento de clientes. E temos aí a conta 42, fornecedores, o que representa valor a pagar a fornecedores por compras de mercadorias, serviços ou imobilizados. Ela também carrega suas subcontas 421 fornecedores de conta corrente, 422 fornecedores titulares a pagar, 429 adiantamentos a fornecedores. E seguimos com a conta 43 empréstimos obtidos. Ela que trata de dívidas contraídas pela empresa junto de bancos ou outras entidades financeiras. E tem também as suas subcontas, temos aí empréstimos bancários de curto prazo, de médio e longo prazo, empréstimos por obrigações, convertíveis, não convertíveis, empréstimos por titulares de participação, outros empréstimos obtidos. E houve aqui um erro ortográfico. Temos aí a conta 44, Estado, onde a mesma representa dívidas e acréscimos da empresa perante o Estado de Segurança Social e outras entidades públicas. Também tem suas subcontas e seguimos aí também com outros devedores que a mesma defende valores a receber de terceiros que não sejam clientes ou Estado, como adiantamentos a fornecedores, funcionários, adiantamentos ou empréstimos, seguros a receber, diversos créditos a curto prazo. E seguimos com outros credores que representam valores que a empresa deve a terceiros que não são fornecedores. Fornecedores, estados ou fornecedores, exemplo, salários a pagar, provisões para despesas, adiantamentos recebidos de clientes e outras dívidas diversas. E seguimos aí com perdas por impiedade acumuladas de contas a receber, onde registra as perdas ocorridas na atividade da empresa, como perdas de imparidades, perdas com inventário, perdas financeiras e perdas diversas. E seguimos aí também com provisões para riscos e encargos, onde representa o reconhecimento de passivos prováveis e quantificáveis, como processos jurídicos, garantias a clientes e outros riscos futuros. E para terminar, para terminar esse slide, temos 49 acréscimos e diferimentos, onde acréscimos gastos ou rendimentos já ocorridos, mas ainda não pagos ou recebidos até ao momento do balanço. Diferimentos, gastos rendidos, pagos ou recebidos antecipados que devem imputar a períodos futuros. Continuamos o nosso voo com a classe 5, na qual temos aqui capital próprio e logo de início temos a conta 5.1, capital social. A mesma, onde mesmo posso dizer que ele representa o valor investido pelos sócios ou acionistas na empresa no momento da sua construção ou aumento de capital. É o valor nominal das participações sociais. E mesmo tem a função de ela representa o patrimônio inicial dos sócios, garante a responsabilidade limitada dos sócios até ao montante investido. É uma das bases do capital próprio da empresa. Seguimos aí com a conta 5.3, prestações suplementares, onde posso também dizer que são valores adicionados pelos sócios à empresa sem aumento de capital social. Garante geralmente
para reforçar a tesouraria ou financiar operações. E a mesma tem as obrigações contratuais ou estruturais devem ser desenvolvidas aos sócios quando possível, sem comprometer a empresa, não representam aumento de capital, mas reforçam o capital próprio temporariamente. A mesma tem a função de registrar, entramos na 5.3, tem a função de registrar o apoio financeiro dos sócios com obrigação futura de desenvolvimento. Aparece no capital próprio do balanço, mais separada do capital social e reservas. E seguimos aí com a conta 5.5, reservas de gastos estruturais livres, onde são parceiras do lucro que a empresa retém, não distribui aos sócios para reforçar a sua situação financeira e cumprir obrigações legais ou estruturais. Onde temos a reserva legal, onde obrigatoriamente corresponde a 5% do lucro líquido anual até atingir aos 20% do capital social. E temos as reservas estruturais previstas nos estatutos da empresa, e temos as reservas livres constituídas por decisões da Assembleia Geral sem obrigação legal. Outras reservas, onde também que não se enquadram nas categorias acima. E seguimos com a conta 5.9, resultados transitados, que representa o registro líquido, lucros ou prejuízos de exercícios anteriormente que ainda não foram distribuídos ou aplicados ou absorvidos. Ela tem a função de permitir acumular lucros, prejuízos de anos anteriores, e pode ser usada para distribuição de lucros, reforço de reserva e absorção de prejuízo. Dando continuidade, entramos na classe 6, gastos e perdas, onde iniciamos logo com a conta 6.1, custo de inventários, onde essa conta representa, registra o custo das mercadorias, matérias-primas ou produtos vendidos ou consumidos durante o período, ou seja, quanto custou a empresa, o que foi efetivamente vendido ou usado na produção. A mesma tem a função essencial para apurar a margem bruta e o resultado operacional, mostra o custo real associado às vendas ou produção. Seguimos também com a conta 6.2, gastos com pessoal, onde é registrado todos os custos relacionados com os trabalhadores da empresa, tanto os diretos como os indiretos. A mesma tem a função de avaliar o peso da massa salarial nos custos da empresa, necessária para calcular o resultado operacional. Dando seguimento, temos aí essas subcontas que aí são aí apresentadas sobre a conta 6.2.1, remunerações, a subconta 6.2.2, encargos sociais, a subconta 6.2.3
indemnizações e compensações. E seguimos com a conta 6.3, fornecimentos e serviços de terceiro, onde são registrados os gastos com bens e serviços adquiridos a terceiros, necessários para o funcionamento da empresa, mas que não fazem parte do inventário. Elas também têm como função controlar os custos operacionais indiretos, importante para a análise da eficiência operacional. Conforme podemos aí observar, seguem aí as subcontas, a 631, a 632, a 6321, água, a 6322, eletricidade, 6323, combustível, temos aí 63231, gasóleo, temos 63232, gasóleos juntos, temos aí 6324, lubrificantes, temos aí a conta 6325, material de manutenção e reparação. E seguimos também com a conta também 6326, material de escritório, 6327, comunicações, telefone, internet, 6328, publicidade e programa, 6329, transporte e deslocações, assim que é, 63210, honorários e comissões. Ainda na classe 6, encontramos a conta 6.4, perdas e imparidades do período, onde aí são registradas as perdas de valores de ativos quando o seu valor recuperável é inferior ao valor contabilístico. Exemplo, clientes incobráveis, inventários obsoletos, ativos fixos e desvalorizados. A mesma tem como função repelente perdas estimadas que afetam o ativo, garante prudência nas demonstrações financeiras, impacta diretamente o resultado líquido do exercício. E seguimos aí também com a conta 6.5, amortizações de período, onde é registrada a cota de desgaste, amortização dos ativos imobilizados tangíveis e intangíveis durante o período contabilístico. E tem como uma função, assim posso dizer, registrar o gasto sistemático dos ativos ao longo da sua vida útil, reflete a perda de valor dos bens afetos a atividades e é essencial para calcular o resultado operacional e o valor líquido dos ativos. Então, seguimos aí com a conta 6.6, provisões, onde registramos os gastos relacionados com a construção de provisões, ou seja, valores estimados para cobrir riscos, encargos ou perdas futuras prováveis, mas incertas na data do balanço. A mesma refletem a estimativa de perdas ou responsabilidades futuras, asseguram o princípio da prudência na contabilidade e impacta o resultado líquido. E podemos também seguir com a conta 6.7, perdas por redução do justo valor, onde registram as perdas decorridas da redução do valor justo dos ativos financeiros ou não financeiros, quando este é inferior ao seu valor contabilístico
e a perda é considerada permanente ou significativa. E ela também registra perdas por ajustes ao valor justo, refletindo a realidade do mercado, garante que os ativos não estejam sobreavaliados nas demonstrações financeiras, impacta diretamente o resultado do exercício. E seguimos aí com a conta 6.8, outros gastos e perdas operacionais, onde são registradas as perdas relacionadas com a atividade operacional da empresa que não se enquadram nas outras contas, como multas e penalizações, perdas por furtos ou danos em bens, despesas diversas não classificadas noutras contas, gastos excepcionais ligados à operação normal, assim pode ser dito. E também tem como uma função, captar gastos operacionais imprevistos ou excepcionais, auxilia na análise detalhada dos custos da empresa e impacta os resultados operacionais e final. Seguimos aí com a conta 6.9, gastos e perdas financeiras, onde registra os custos financeiros da empresa, tais como juros pagos sobre empréstimos e financiamentos, diferenças negativas cambiais, comissões bancárias, despesas com descontos financeiros, outras perdas financeiras. E também pode dizer que tem como função controlar o custo financeiro da empresa e impacta diretamente o resultado líquido do exercício e fundamental para a análise da estrutura financeira e rentabilidade. Tem também aí 6 subcontas que podemos aí observar: 6.9.1 juros suportados, 6.9.4 diferenças cambiais, 6.9.5 descontos de pronto pagamentos concedidos. Seguimos com a classe 7, ganhos e rendimentos, onde encontramos primeiro a conta 7.1, vendas, na qual onde é registrado os rendimentos obtidos pela venda de mercadorias, produtos ou serviços no âmbito da atividade normal da empresa. E também registrar também os recebimentos da atividade principal da empresa, e essencial para apurar o resultado do exercício, base para análise de desempenho comercial. Seguimos com a conta 7.2, prestação de serviços, onde registra os rendimentos obtidos pela prestação de serviços realizados pela empresa fora da venda de mercadorias. E também registrar receitas da atividade de serviço, importante para a empresa cujo o negócio principal é o serviço, ajuda a apurar o resultado e analisar a performance por tipo de atividade. E temos também a conta 7.3, investimentos realizados pela própria empresa, onde registra os rendimentos ou ganhos resultados dos investimentos realizados internamente pela empresa, como construções ou produção de ativos para o uso próprio. Exemplo, imobilizado produzido pela empresa para si. E também reflete o valor do investimento interno que gera benefícios para a empresa. Claro.
reconhece a produção própria como um ganho, equilibrando o aumento do ativo imobilizado. Seguindo com 7.4, revisões do período, onde registra os valores revertidos de perdas ou provisões registrados em períodos anteriores, ou seja, quando a empresa recupera uma perda estimada ou reduz uma provisão. E dizer que também reflete a recuperação de valores anteriormente considerados perdidos, melhora o resultado do exercício e mantém a precisão das demonstrações financeiras. E dando seguimento também, encontramos a conta 7.5, rendimentos suplementares, onde representa e registra rendimentos extraordinários ou não diretamente relacionados com a atividade principal da empresa, como juros recebidos, dividendos, aluguéis recebidos e ganhos ocasionais. E também captar ganhos financeiros ou outros rendimentos acessórios, diferenciar os rendimentos principais dos suplementares para análise financeira, influenciar o resultado líquido do exercício. E temos também a conta 7.8, onde temos rendimentos e ganhos financeiros, onde registra os rendimentos financeiros obtidos pela empresa, como juros recebidos de empréstimos, aplicações financeiras ou depósitos, dividendos recebidos de participações financeiras, ganhos com diferenças cambiais positivas, outros ganhos financeiros. E também reflete os ganhos financeiros que contribuem para o resultado final, importante para a análise da rentabilidade dos investimentos financeiros, e separa os rendimentos da atividade principal dos financeiros. E também podemos contemplar aí com as subcontas 7.8.3 rendimentos de instrumentos financeiros, e temos também a subconta 7.8.5 descontos de pronto pagamentos obtidos. E para encerrar a nossa classe 7, temos aí 7.9 ganhos por aumento, onde registra ganhos resultados do aumento do valor justo dos ativos financeiros ou não financeiros, quando este é superior ao valor contabilístico. Como também a reavaliação positiva de investimentos financeiros, aumento do valor de ativos biológicos, reavaliações de ativos imobilizados, se permitido. E também tem a mesma função, que reflete ganhos que ajustam o valor dos ativos à realidade de mercado, impacta positivamente o resultado do exercício e garante a transparência e atualização do valor dos ativos. E assim é encerrado o slide da classe 7. E para dar como encerrado o nosso trabalho, seguimos com a classe 8, na qual começaremos falando da conta 8.1, resultado operacional, onde cá registramos o resultado líquido das operações normais da empresa,
ou seja, a diferença entre os rendimentos operacionais, vendas, serviços e custos operacionais, custo das vendas, gastos com pessoal, fornecimentos e serviços externos. E a mesma tem uma função de apura o resultado da atividade principal da empresa antes dos resultados financeiros e eventos extraordinários, serve de base para análise da eficiência operacional, contribui para o cálculo do resultado líquido final do exercício. E tanto como para seguirmos, temos a conta 8.2, resultados financeiros, onde registra o resultado líquido das operações financeiras, ou seja, a diferença entre os rendimentos financeiros, juros, ganhos financeiros e outros custos financeiros, juros pagos e perdas financeiras. Apura o impacto das operações financeiras no resultado final da empresa, permite analisar a eficiência de gestão financeira e o custo do financiamento e serve para separar o resultado operacional financeiro. E seguimos também com a conta 8.3, na qual é registrado o resultado global das atividades normais da empresa antes dos resultados extraordinários e impostos, ou seja, a soma dos resultados operacionais e com o resultado financeiro. Onde tem uma fórmula, né? Para o resultado corrente, temos o resultado operacional mais o resultado financeiro. Também indica o desempenho total da empresa na sua atividade corrente, serve como base para apurar o resultado antes de impostos e eventos extraordinários, facilita a análise da rentabilidade operacional e financeira combinadas. E para seguir temos a conta 8.5, onde temos impostos sobre rendimentos. Sim, como eu vou dizer, seguimos a conta 8.5, impostos sobre rendimento, onde representa, ou melhor, registra os impostos a pagar sobre os lucros obtidos pela empresa no exercício, como impostos sobre rendimentos das pessoas coletivas. E também tem uma função que reflete a obrigação fiscal da empresa sobre o resultado antes dos impostos, impacta diretamente o resultado líquido do exercício, essencial para o cálculo do lucro líquido disponível para os acionistas, assim que é. E temos também essas subcontas que podemos aí muito bem contemplar, que foi a subconta 851, imposto corrente, 852, impostos diferidos. E temos também aí a conta 8.8, resultado líquido, onde registra o resultado final do exercício, ou seja, o lucro ou prejuízo da empresa após a consideração de todos os rendimentos, gastos, impostos e resultados extraordinários. E também mostra o desempenho final da empresa no período contabilístico, serve de base para decisões de distribuição de lucros, reserva ou reinvestimentos e é o principal indicador da saúde financeira e rentabilidade da empresa. E para encerrar, seguimos com a conta 8.9,
dividendos antecipados, onde cá é registrada registrar os valores de lucro distribuídos aos sócios acionistas antes do encerramento oficial do exercício, ou seja, adiantamentos por conta por dividendos futuros, onde tem características só podem ser atribuídos se houver resultados acumulados disponíveis, exigem decisões formais dos órgãos sociais e gerência e administração, são descontados aos apuramentos e distribuição final de lucro. E também tem uma função de controlar os valores pagos antecipadamente aos sócios, ajustar a distribuição final de resultados e garante transparência na gestão de lucros. E assim sendo, é dado como encerrada o nosso trabalho de hoje de natureza de movimentação de contas. Obrigado pelo tempo que cá ficaram. Espero que ao longo do vídeo tenham retido uma e outra informação e espero que o resumo tenha mesmo ajudado a entender a matéria. Obrigado, até uma próxima oportunidade.